Professor Mário, uma das conquistas que marcou a sua trajetória como um profissional do esporte no Brasil. Então, Gilberto, eu tive uma oportunidade ano passado, como presidente da federação, né, de organizar esse campeonato brasileiro de tênis de mesa de surdos, que aconteceu lá em Cuiabá, né? Certo. E o bacana desse evento foi que eu fui convidado, assim, meio que fui informado, tipo, em cima da hora, uma semana antes de começar o evento. Tipo, na quinta-feira o cara me deu os nomes, organizei o evento, passei a noite no negócio. Chegamos lá na sexta para sábado de madrugada, eu e mais 3 alunos meus, que uns 2 são árbitros, mais atletas, e aí mais um lá de Cuiabá, e aí a gente conseguiu, cara, fazer o evento maravilhoso. Fiz torneio de individual masculino e feminino, duplas masculina, dupla feminina, duplas mistas. Foi assim, 5 torneios que eu consegui fazer no final de semana, e o mais legal de tudo, a gente teve a oportunidade de aprender Libras. Foi um momento assim muito legal, porque meus árbitros não sabiam de nada, não conhecia isso, não sabia. Tanto é que quando a gente chegou no outro dia para tomar café da manhã, aquele silêncio assim no hotel, um olhando para cá do outro, e aquela mexeção. Acabou o evento, fantástico, deu os resultados, maravilhoso. O presidente me elogiou um monte, falou. Aí os pais atletas chegaram, olha, tem que aqui agradecer o Mário. A gente nunca teve um evento brasileiro tão bem organizado, com antecedência, com tabela, com 3 dias antes de a gente chegar. E isso me deixou muito orgulhoso no processo. Certo. A CBTM também me elogiou um monte, falou, olha, parabéns, você fez um áudio. E aí o presidente acabou me dando essa medalha de simbólica, né? Certo. Para eu marcar, por isso que eu trouxe ela para conhecer. E esse evento, ele teve presença em todos os estados brasileiros? Teve várias federações, muitos atletas muito bons, mineiros, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tinha muita gente boa, Tinha surdo 100%, tinha alguns surdos poucos que entendia, né? Certo. Compreendia muito bem, mas a gente teve ajuda de intérpretes lá, porque senão a gente não sabia nem para onde ir, cara. Que foi maravilhoso. E é bacana porque foi muito divertido entre nós. Depois, a gente contando as presepadas, o que acontecia. Os atletas bravos com um dos árbitros, deu uma piscada assim, aí ele olhava para mim, tá dormindo. Aí eu, puxa vida, chamava outro árbitro para juntar, para ficar 2 caras, porque senão os caras ficavam, cara, a gente ria, mas ria. E foi assim, um final de semana maravilhoso. Vai ter agora de novo em agosto, me chamaram de novo para organizar em agosto agora desse ano, e se tudo der certo nós vamos para lá novamente. Top. Esse é mais um Socializando aqui com o professor Gilberto. Estamos chegando a 200 vídeos no canal e hoje temos a honra aqui de receber um amigo meu para um grande bate-papo. Ele que foi campeão estadual de tênis de mesa em 2023 aqui no estado do Mato Grosso. Foi presidente da Federação Mato Grossense de Tênis de Mesa. Atualmente ele é árbitro nacional. Estou falando dele, que é meu amigo, Mário Malheiros. Seja bem-vindo ao Socializando, Mário. É uma alegria. Obrigado pela honra. Professor Mário, qual a importância do esporte? Mais precisamente falando hoje do tênis de mesa, né? Mas qual a importância do esporte, você que vem trabalhando aí na formação do indivíduo, de crianças, várias etapas, de faixa etária, adolescentes, jovens. Qual a formação de um pai hoje colocar os seus filhos se engajando no esporte? Então, o esporte por si só já é um ganho maravilhoso, tanto cuidar de saúde, pela saúde, natureza, naturalmente, né? Mas o tênis de mesa, eu costumo dizer que a gente tem uma diferencial, que é um esporte que a gente chama que é o xadrez em movimento. Porque o tênis de mesa é uma raquete, uma bolinha, uma mesa tal, você tem que acertar a raquete com uma bolinha pequenininha, tem um esporte de precisão. E aqui em Sorriso eu tive a sorte, ou a oportunidade, não sei, ou posso chamar simplesmente de Deus, de ter uma estrutura que aqui puderam me dar uma condição de realizar um trabalho legal. Eu trabalhei uns anos lá no outro lado da BR, lá por exemplo, lá no São Domingos, e eu captei muita criança que não tinha nada para fazer. Certo. E aí eu tirei essas crianças da rua pelas 4 horas que estavam comigo. E 4 horas comigo, 4 horas que elas não estavam no celular, que eu não estava em videogame, que não estava aprontando, que não estava sendo recrutado pelo tráfico e afins. Então, assim, para nós aqui em Sorriso, esses 10 anos de atuação com o tênis de mesa aqui, eu tive o privilégio de resgatar muitos adolescentes meus que hoje são fazendo faculdades, que estão em empresas excelentes, que têm referências da família, que a família me ama, apaixonada por mim, pela oportunidade que eu acabei dando para eles. Alguns ex-atletas meus foram meus estagiários
Olha a oportunidade que eu consegui dar para eles. Certo. Teve criança que viajou comigo assim que nunca tinha saído de Sorriso em campeonatos brasileiros escolares que a gente foi. Então, assim, o esporte ele tem uma função social maravilhosa e tem a oportunidade dessas viagens. Certo. Conhecer a cidade. Poxa, eu, como atleta, viajei. Só aqui em Mato Grosso, que eu moro aqui há 14 anos. Em Mato Grosso, conheci cidades que eu nunca tinha ido na vida. Primavera do Leste, Cuiabá, que vai direto, Pedra Preta, foi para várias cidades que a gente podia levar, Rondonópolis, onde foi esse recente título meu, os vice-campeonato. Então, assim, nós estamos... Pega minha modalidade em si, porque eu puxo a sardinha para mim, que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tive o prazer de dar oportunidade a vários jovens nesse sentido. Como foi, Mário, que surgiu dentro de você essa vontade, essa pegada, esse sonho, enfim, esse desejo pro tênis de mesa? Quando foi, onde foi e como foi que aconteceu isso? Cara, interessante. Eu moro aqui, como eu repeti, né, em 2011, e eu sempre tive mesa quando era criança, Gilberto. Certo. E eu gostava, eu era ping-pongueiro. Eu tinha um certo talento, mas eu não tive um professor para falar para mim, essa raquete é boa, essa borracha é boa, esse material aqui é legal. Não tive isso, não tive essa... Mas eu tive esse know-how. E aí, chegando aqui em Sorriso, sou concursado do município, trabalho com tênis de mesa como técnico, e aí surgiu muito aleatório. Eu estava numa escola, teve uma reunião de todos os professores de educação física para falar dos jogos escolares, e aí foi falando de todas as modalidades que tinha disponível. E falar do futebol, do futsal, do basquete, do vôlei, o quarteto fantástico, falou do judô, falou do tênis de mesa. Aí eu perguntei, levantei a mão, falei assim, mas vem cá, e quem que trabalha com tênis de mesa aqui? Ele falou assim, olha, infelizmente a gente não tem nenhum professor não. Eu falei, é? Eu tenho uma noção, hein? Levantei a mão, falei assim, eu tenho uma noção. Qualquer coisa, e só tinha noção mesmo, Gilberto. Só noção. Porque eu brincava, eu era ping-pongueiro. Certo. E aí o que aconteceu? Teve esses jogos, e aí o pessoal da secretaria me ligou e falou assim, Mário, eu era professor no Walter Leite, do lado da BR, né, professor de educação, da educação. Me ligaram, estamos sabendo dos seus dotes raquetísticos, ela falou desse jeito pra mim, e a gente queria saber se você não quer organizar o nosso municipal. Eu, beleza, tô dentro. Nem sabia como fazer isso. Certo. Peguei, juntei a galera, vamos fazer, peguei e tal. Classifiquei a gurizada pro estadual. Estadual lá em Sinop. Fomos lá pro estadual, 2 mesinhas o campeonato, super simplesinho. Hoje nós temos mais de 150 crianças jogando. Naquela época só tinha isso aí, poucos. E aí, fomos lá, e classifiquei a menina pro brasileiro. Em Belém do Pará. Eu me formei em Belém do Pará, eu já tinha uns anos que eu me formei lá em 2006, aqui já é 2000, tinha 5, 6 anos que eu não ia, falei, comecei a deixa eu ir como técnico, e fui. Ali mudou a chave da minha vida, no sentido da modalidade. Porque até então, Gilberto, eu vim aqui para dar aula e pão. E aí eu fui lá, e lá mudou minha chave. Por quê? Tomou uma saravaiva, apanhei de torta roda. Minha menina não sabia nem segurar na raquete, perto dos atletas que tinham lá. Mas eu fiz muito... Network, exatamente. Apertei um técnico aqui, apertei um técnico lá, falei com outro, procurei o presidente da federação, achei o cara, conversei com ele. Rapaz, ali mudou, ele me indicou um outro cara, e aí eu comecei a investir na modalidade. Em 2015 eu fiz o primeiro curso, lá em Marília, São Paulo. Fui lá, fiquei uma semana fazendo o curso, o cara me dando as dicas, como criar um clube, me deu a indicação, tudo. E fui crescendo. Tive a oportunidade de voltar e ele mostrou para mim a evolução, a minha própria evolução como jogador também, foi muito disso. Investi em raquete, em cursos, hoje eu sou árbitro da CBTM, sou técnico nível 1 internacional e TTF. Então a gente foi estudando, foi atrás, foi fazendo. E chegamos onde a gente está hoje. Sua atuação aqui no estado, Mário, estou vendo aqui alguns troféus. Conte para nós aí, como foi a sua atuação aqui no estado, esses 2 troféus aqui? Então, esses troféus foram de 23, né? O ano que eu tava, o último ano que eu estive jogando. Ano passado eu tava, operei o joelho, rompi o ligamento do cruzado, jogando bola. Que brasileiros que só rompem o joelho jogando bola e caem de moto. Certo. Eu fui jogando bola. E aí tive que dar uma parada de jogar. Mas até então eu era o 01. E esse aqui são 2 troféus que eu ganhei. Um em Sinop e outro em Lucas do Rio Verde, em 2023. E eu acabei o ano de 23 como o primeiro do ranking estadual aqui em Mato Grosso. Eu não tenho hábito nem de jogar, por exemplo, os brasileiros. Poderia ter uma oportunidade de jogar, legal, mas eu não... Para mim, eu fico satisfeito com o que eu faço aqui no estado, porque eu uso isso de referência para mim aqui mesmo. Né? Eu falo, pô, o professor é campeão, pô, professor, né?
Quando você vai jogar, os alunos que vão lá no meu treino, eles querem jogar com o professor, querem bater em mim, que a referência é bater no professor, né? Pô, o cara foi campeão, as medalhas do cara, não, tem que bater nele. Então, assim, se eu dou mole, os caras ganham. E esses aqui foram os troféus que eu conquistei aqui perto. Os nossos aqui, Sorriso também. Então eu tenho, assim, sempre faz etapa aqui. São 5 etapas, 5 a 6 etapas por ano. E esse aqui eu ganhei 2. E aí a gente encerrou o ano como campeão lá em Cuiabá. E esse aqui foi o de 2025, meu ano que eu voltei. Que esse ano lá em Rondonópolis, a primeira etapa do estadual da federação. A segunda vai ser agora em Lucas, que eu vou jogar também. E estou preparando para isso, né? E eu perdi a final para um amigo nosso aqui mesmo de Sorriso, que nosso parceiro de treino. Então a gente é muito próximo nesse sentido e se um ou outro ganhar, a gente chegou na final. E foi bom porque deu uma mensagem positiva para a comunidade de tênis de mesa estadual, porque os caras, pô, o Mário estava fora, e o Mário voltou. E tinha gente que nem sabia que eu jogava, que eu era o presidente, só atuava como presidente. Certo. E voltei para a mesa e graças a Deus estou indo bem, não lembro. Muito bem, Mário. Como você vê aí o Brasil hoje no tênis de mesa? Onde estamos, onde já estávamos e para onde estamos indo? Qual a referência hoje? É Calderano? Hugo Calderano é a nossa referência, não um rapaz novo, de 28 anos, que atua. Mas ele sempre, desde moleque, ele já era um prodígio, um guri bom, do Rio de Janeiro, formado no Fluminense, no clube de tênis de mesa lá do Fluminense. É um menino que teve um investimento altíssimo da confederação. Hoje ele mora na Alemanha, joga por um clube alemão, ganha em euro, é um cara muito bem sucedido na modalidade. Certo. Ele, já novo, já assustava muita gente. Tem muita lenda. Por exemplo, quando ele foi para a Alemanha, tem uma história muito interessante. Ele recém chegou na Liga Alemã, tinha um jogador que é uma lenda, tem até nome de raquete o nome dele, que é o Timo Boll. Um alemão, canhoto, fantástico, maravilhoso, umas referências. Esse alemão, no campeonato alemão, nunca tinha perdido um jogo. O Calderano chegou lá, primeiro ano de Oschenshausen, o nome do clube dele, se não me engano, e ganhou do cara. Ali a comunidade do tênis de mesa já começou a olhar para ele com outros olhos. Já ficou preocupado, quem que é esse cara? E aí ele foi engalgando. Nas Olimpíadas aí foi ganhando alguns. Pan-Americano aqui na região, sul-americano inteirinho, ele é imbatível, não tem ninguém que bate nele aqui. Inclusive, outros países têm tentado naturalizar chinês para ver se dá um refresco pro cara, porque não tem dado. Porque hoje a China, mundialmente falando, é referência. Todo país asiático tem a referência, porque lá é cultura. Nossa cultura como é que é, Gilberto? Futebol. Primeira coisa que você ganha quando você é moleque? Bola. Os caras ganham uma raquete de tênis de mesa. E aí como é que faz? Tá entendendo? Então, eles têm. Por isso que esse resultado de ser campeão do mundo foi tão extraordinário para nossa comunidade. Porque a gente bateu nos caras que só fazem isso. Seria como a gente ganhar o Brasil do basquete lá nos Estados Unidos. Qual a chance do Brasil ganhar nos Estados Unidos? Aconteceu uma vez e nunca mais. Difícil. Então, assim, essa é a grande. E ele foi engalgando. Ganhou algumas etapas de TTF, que é os eventos internacionais. Foi ganhando, chegou até 3 do mundo nesse ranking, sempre atrás dos chineses. Impossível chegar no chinês. Você tem ideia? Hoje a pontuação é 9 mil para o primeiro, ele tem 4.300. Olha a diferença de pontuação. Os chineses, quando entram no campeonato, eles entram para ganhar. E a gente entra para fazer o melhor. E o Hugo foi destruindo nesse aspecto. E aí, ele foi crescendo, foi chegando. Chegamos nas Olimpíadas agora da França. Jogou contra um sueco chamado Truls Moregar. Um jogo maravilhoso, um jogo fantástico. E, infelizmente, perdeu no mental. Entendi. O jogo vai até 11 pontos. Ele tinha feito 10-2 no primeiro set do jogo. Era só fazer um ponto. Ele tomou a virada, perdeu o jogo de 12-10. Interessante. Esse resultado, esse set, distou a Olimpíada inteira para ele. No sentido de psicológico. Porque ele estava com uma bola na mão pro jogo. E ele conseguiu perder esse jogo. E aí não conseguiu recuperar e tal. Saiu bem magoado. Ficou uma mancha nesse sentido de, poxa, a gente podia ter ido mais longe. Se não me engano, eram as quartas de finais da Olimpíada. Ele podia ir para a semi e já ganhar uma medalha olímpica, garantir uma medalha olímpica. E acabou que não aconteceu. Então, assim... E aí o pessoal viu inclusive quando ele ganhou essa Copa do Mundo agora, usou muito esse vídeo de que ele estava chorando, que ele estava sentido por ter perdido essa oportunidade e mostrando a Copa do Mundo com um troféu maravilhoso que ele ganhou lá. Mário, e aqui em Sorriso, tem algum projeto? Como é que está o tênis de mesa na cidade? Eu atuo na prefeitura, né, há 10 anos e eu sou técnico aqui, então a gente sempre tem moleques formados, tem bastante criança.
Algumas meninas são poucos, mas a gente tem algumas também que estão jogando. E sempre classificando para escolares, sempre classificando. A gente sempre foi bem aqui. E aí eu convido a molecada para ir para competir também nos jogos da federação. Porque a federação ela tem de mamando a caducando. Eu brinco que a gente tem atletas sub-9 até o V60. Então, assim, o cara abaixo de 60 anos. Minha categoria é V45. Então eu jogo essa aqui. Eu jogo só com o pessoal da minha idade. Entendi. E tem uma outra que a gente chama de absoluto, que é pelo nível de jogo. Porque às vezes você tem um garoto de 10 anos que joga muito melhor que eu. Entendi. Ou tem um cara de 65 que não joga bem. Então tem a categoria de nível. Por isso que a gente costuma dizer que o tênis de mesa é um esporte democrático. Tem eventos no Brasil, nos brasileiros, que você vai ver um senhorzinho jogando com um guri de 8 anos. Um absoluto F, que a gente chama que é o primeiro absoluto, que o cara começa com 250 pontos e vai jogar. E assim, é maravilhoso esse encontro que o tênis de mesa dá. E assim, é uma oportunidade. Todos jogam, é o lema da confederação, ele fala, todos jogam e é essa que é a referência. E aqui em Sorriso a gente tem, nós estamos agora em viés de providenciar os nossos municipais, né, que a gente chega de fazer 6 a 8 municipais também, que antes de eu criar essa associação não existia isso, aí eu criei a associação, fizemos os municipais e aí elevamos o nível dos nossos meninos. Certo. Elevamos o nível dos nossos garotos, eles começaram a ficar fortes, começaram a ter um nível de competição, começamos a jogar fora, uma hora ganhamos, uma hora... Teve uma época no início aqui que eu fui referência na região norte. E graças ao nosso trabalho aqui surgiram outras cidades, como Sinop, como Lucas apareceu na minha gestão da federação. Vamos trazendo agora, aqui tem Alta Floresta, já tem aparecendo gente, está aparecendo gente, Primavera do Leste apareceu. Então assim, a gente foi virando referência e aí causando esse boom. E hoje nós estamos ainda aí em cima, né? Nós estamos aí, bastante gente formada. Meus treinos estão acontecendo naquele ginásio Flor do Cerrado. Eu tenho horário para molecada estudantil e horário para adulto, onde a gente tem lá 6 meses montada e estamos continuando. Hoje uma criança que deseja ingressar aqui no Tênis de Mesa em Sorriso, qual o caminho? Entra com a Secretaria de Esporte também, que ela te repassa todos os horários, mas eu tenho aí, vou deixar à disposição, pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente mostra todo o caminho, o que precisa ser feito, só aparecer no dia dos treinos, que a gente já começa lá. E essas peneiras, assim, essa seleção de meninas, das crianças, é feito como, Mário? É através da escola? Como é que é feito? Então, normalmente os professores da Educação Física da rede municipal me encaminham esses atletas. Certo. Eles falam, porque com esse tempo todo eu acabei tendo uma referência, né? O cara fala de tênis de mesa, já lembra de mim. Certo, que bom. Não, fala com o professor Mário, pode falar com o professor Mário que ele sabe o que vai fazer. Você tem agora, esse final de semana eu vou fazer um campeonato na ABB de tênis de mesa, porque os caras sabe que eu trabalho com o professor Mário, referência é ele, pode falar com ele que ele resolve. Aí eu já peguei os nomes, organizei e vamos fazer. Então é assim que acontece. E esses professores do município me indicam. Essa primeira atleta, por exemplo, que foi para Sinop e depois se classificou para Belém do Pará, no meu primeiro brasileiro, como técnico, foi uma indicação de um professor amigo nosso, do basquete. Ele falou, professor, eu tenho essa menina aqui, dá uma olhada nela. Aí fui, treinei ela lá na época tinha uma mesa escondida lá no Ivete, e eu tinha 5, 10 bolas, uma raquetinha chibica, achando que era a raquete, e tava treinando a garota lá, para tentar começar, né? E assim foi. Hoje eu já tenho um CT, eu tenho muita mesa, eu tenho um piso ideal para competição, para jogar. A gente traz etapa de estadual para cá. As nossas etapas estaduais sempre bombam. Vem gente de todo o estado jogar. Todos os estados, Rondonópolis, Cuiabá, Sinop, Lucas, Primavera, sempre bombando de gente. Cada etapa, graças a Deus, depois que eu saí agora da federação, nossas etapas estão cada vez mais, crescendo mais gente, mais atleta, mais gente aparecendo, porque você vê aqui de perto, você vê um Hugo Calderano, pô, ele conseguiu, por que eu não posso? Possível, né? Vem uma atleta que ganhou alguma coisa perto. Nós temos uma menina aqui que joga ITTF lá em Cuiabá, excelente menina. A Júlia Takayama, que é a nossa referência aqui perto. Ela vem nos estaduais e traz as medalhas, os troféus. Nossa, molecada fica doido de ver um negócio desse. Cara, a menina jogou em Lima, no Peru, e tá aqui. A menina jogou lá na Suécia e tá aqui, perto de mim. E ela mesma fala, olha, isso aqui, vou provar para vocês, que eu também, eu tô aqui, eu consigo, você também consegue. Você treinando direitinho, você evolui. Porque a nossa vantagem é que o esporte é individual. Então, para você melhorar, o que você tem que fazer? Ir para a mesa. Entendi. E treinar. Procurar um técnico, procurar os materiais e ir atrás. O tênis de mesa te dá essa vantagem. Diferente das modalidades coletivas, que você precisa de mais gente para fazer. Essa que é a maior vantagem da minha modalidade. Que aí eu consigo
botar o moleque no 12 e falar, ó, é assim que você tem que fazer. Qual que é o seu defeito? Eu não consigo pegar no back, professor. Então, beleza, vamos aqui, ó. Lança bola, vai. Certo ângulo, vira o ângulo, arruma o ângulo. Que é direto com a pessoa, não é 25 moleque. Certo. Essa é a minha grande vantagem. E normalmente o atleta que vem pro tênis de mesa, ele sofre ele sofre alguma raiva de não poder jogar bola, por não saber jogar vôlei, por não saber... Assim como eu tenho atletas que é bom em tudo. Certo. Que chega no momento que ele vai jogar futebol ou tênis de mesa. Na hora de apertar o 12, eu perco. O futebol não tem como ganhar. Sei. Quero agradecer hoje aos nossos 12 mil inscritos aí no Socializando, 12 mil inscritos. Obrigado por você que é inscrito no meu canal, você que curte, comenta, você que compartilha nossos vídeos. Estamos aí com 200 vídeos aproximadamente no canal. Quero agradecer também aos meus patrocinadores. Você aí que é empresário, eu tenho 30 patrocinadores, Mário. 30 patrocinadores aqui na cidade que todo mês investem seus recursos para que esse canal possa alcançar mais pessoas. Porque o Socializando, nosso intuito, Mário, é levar boas informações, trazer aqui no canal pessoas que deram certo, estão dando certo, já deram certo e são boas referências para influenciar uma geração, né? Maravilha. Nós acreditamos, Mário, que nós estamos preparando a melhor geração do milênio. Não que nós somos melhor do que nossos pais no passado em questão de ser melhor. Por que eu digo que nós estamos preparando a melhor geração do milênio? Porque nós hoje temos informações que nossos pais não tiveram. Então, se nós pegarmos essas informações e conseguimos fazer delas, trazer conhecimentos e passar esse conhecimento, nós vamos preparar uma geração forte. Forte e que não vai precisar passar pelo que nossos pais passaram, né? Com certeza. Vai cortar muito o caminho nesse sentido, então é só pra cima. Mário, eu quero agradecer aí o teu tempo, a tua disponibilidade, esse bate-papo, beleza? Opa, agradecendo a oportunidade, estamos aí, Roberto, sempre precisar, à sua disposição. Vamos ter vários bate-papos no futuro aí. Hoje foi campeão estadual, mas ainda queremos fazer um bate-papo com o campeão nacional. E como disse um amigo meu, teve um amigo lá no Sul que perguntou uma vez para ele, você já participou de tal evento? Ele falou, eu nunca participei, mas eu consegui colocar na fila várias pessoas para participar. Legal, isso aí Né? é porque assim, a vida do professor de educação física, a gente costuma dizer que nós somos atletas frustrados. A gente não chegou ao nível de chegar, mas se tiver alguém nosso que foi criado, que foi feito por nós, que foi moldado por nós, chegando lá, é o mesmo sentimento de alegria. Né? Então, eu tenho sim intenção de chegar, botar um atleta no Campeonato Brasileiro, tenho intenção sim, e se tudo der certo, vamos chegar lá. Por que não sair daqui do Sorriso os caldeiranos, né? Os caldeiranos, exatamente, como não? Por que não? Obrigadão, Mário. Tamo junto, obrigado.